ele caiu morto, longe da batalha, chacoalhando a poeira debaixo dele. O personagem principal, com a mão estendida e olhos azuis cintilantes, sarcasticamente, concluiu que restava um tempo, quando pudesse lutar pela relíquia. Londer estava furioso, risando alto e perguntando se o jovem achava mesmo que poderia lidar com ele, desafiando-se como seu último adversário. O juiz de cabelo encaracolado anunciou timidamente o início da partida. Tremendo de ansiedade, sem se enfurecer, Launder ativou imediatamente uma barreira protetora. Frey flexionou os joelhos. Sem se perturbar, calmamente acenou com a mão. Depois, uma flecha azul voou para o inimigo. E o líder do círculo concluiu que o homem, usou a técnica secreta 3 vezes, o que significa que ele não tinha mais mãe. Launder acertou a flecha de gelo com um punho erguido, destruindo o equipamento do inimigo, inclinando-se levemente após o poderoso golpe. Agora, o homem estava cercado por cacos azuis. Ele imediatamente se alegrou, decidindo que o inimigo havia enfraquecido. Certamente, poderia terminá-lo. No entanto, várias flechas de gelo surgiram no ar, um fluxo de flechas espirais no céu. Foi direcionado à cabeça chocada do círculo. Quem acreditava no que estava acontecendo? O guarda se defendeu. Ele estava com medo. Suor escorria pelo rosto. Ele perguntou ao personagem principal que ele usou magia secreta. Seus dardos mágicos afiados surgiram acima de Frey. Ele olhou calmamente para o oponente que falava. Blake perguntou ao guarda o que ele estava falando o tempo todo e observou que ele usou o mais comum gelo de herói. O homem apertou as mãos em punhos. Ele estava bravo e assustado ao mesmo tempo. Ele gritou para o personagem principal não o fazer rir e observou que tal magia de baixo nível porque uma flecha não seria tão forte quanto a de Blake. O personagem principal observou calmamente. Tudo isso é realmente muito simples. Frase. Seus olhos azuis brilharam. Ele notou com um ar arrogante. Ou ele era muito forte, ou o peregrino deste lugar era muito fraco. O homem apertou os dentes e tremeu. Todos os habitantes deste lugar alvejaram Isabela. Quem fica chocada com o que acontece? Os sofredores. Gritou para que todos agarrassem a mulher rapidamente. O personagem principal virou a cabeça, surpreso. O guarda gritou, olhando para Isabela, estendendo a mão à frente dele. E todos avançaram em direção à garota. O homem gritou que o ataque seja feito agora. Isabela foi agarrada pelos ombros por 4 homens, enquanto os magos realizavam o ataque ao personagem principal, e houve uma explosão poderosa no lugar onde Frey estava. Os guardas gritaram satisfeitos que o personagem principal deveria ser terminado. A explosão envolveu o personagem principal, a cada vez mais, enquanto o homem olhava satisfeito para Blake. Ele notou irônico o tipo de luta. Para a relíquia que o personagem principal contava. E acrescentou que era mais fácil matá-lo e pegar tudo para si mesmos. O rosto do guarda estava muito satisfeito. Ele sorriu de orelha a orelha e gritou debochado. Ele observou que, ao fazer isso, a pessoa morta automaticamente não precisarão mais desses itens mágicos. O fumo da explosão começou a dissipar-se gradualmente. Correntes de ar pairavam em torno do personagem principal, que gradualmente desapareceram. Frey olhou para a garota que chamou de Isabel. As faces dos magos estavam horrorizadas. Eles estavam cautelosos. O personagem principal perguntou à garota: o que aconteceria se ele matasse todos aqui? Agora mesmo, um dos magos observou que isso não poderia acontecer. E o segundo tropeça.
Ao notar que o personagem principal sobreviveu, mesmo após toda a série de golpes, Frey olhou desafiadoramente para os guardas. O fumo quase desapareceu. Ele observou que a garota sabia o que essas ações seriam chamadas. Um dos guardas deste lugar, quem segura a sua cibela? Uma refém. De repente, foi atingido por magia de raio e por núcleo de educação permanente. Seus olhos ficaram brancos. Isabel perguntou ao personagem principal que ele estava transformando tudo isso em uma tarefa para ela. A garota se libertou das mãos que a prendiam. Todos os atacantes estavam no chão, enquanto ela controlava seu raio. Olhe atentamente para o personagem principal. A garota notou que a ação, seria chamada de legítima defesa. Os personagens principais apareceu de repente atrás de Isabela. Ele sorriu enquanto os olhos da garota se estreitavam. Blake observou que ela estava certa. O guarda que incentivou seu povo a entrar no ataque. Olhou para o personagem principal com raiva e medo. Ele percebeu que estavam falando besteira. E acrescentou que o personagem principal e a garota não conseguiu vencê-los. Premo Kingley perguntou isso. Ele realmente ia mandar seus capangas para eles novamente. O personagem principal ficou calmo com Isabel e estendeu a mão para os guardas, enquanto os observavam em silêncio. Blake observou que o homem agia como qualquer outro, uma pessoa irracional que, em perigo, só se preocupa com a rapidez, escondendo-se atrás dos outros e salvando a própria vida. E perguntou ao guarda que estava em frente a ele como ele se tornou um líder assim. O homem se levantou, muito irritado, e começou a correr em direção ao personagem principal. Estou tentando mostrar que todo esse tempo ele ignorou o comportamento descarado do personagem principal, mas agora ele está pronto. De repente, os olhos do guarda-chefe estreitaram-se como ervilhas. Apareceu um corte sangrento no pescoço dele, e ele ficou parado, atordoado. Uma imagem repetida surgiu diante dele, onde um corte de vento foi direcionado a ele. Nos seus pensamentos, o homem notou que era magia de corte de vento. E acrescentou que este ataque surgiu, sem pronunciar um feitiço. Os olhos do homem encolheram ainda mais, e alguém respondeu a ele. Sujeira deslizando pela bochecha. Alguém gritou cautelosamente. Aviso sobre algo. O personagem principal olhou com um sorriso nas páginas. Seus olhos estavam fechados. Blake observou que quase o matou, agora mesmo. O guarda caiu. Ele estava assustado e surpreso. Enquanto Isabela e o personagem principal o observavam, o homem gritou de horror. De repente, alguém começou a se aproximar. Uma pessoa desconhecida perguntou o que estava acontecendo. Todos os guardas começaram a adorar o homem do chapéu preto e notaram que estavam felizes por ver o mestre Felique. O homem do chapéu preto olhou fixamente para o personagem principal. Blake, com seus olhos vermelhos, olhou com interesse para o homem. Quem acabara de chegar? Ele perguntou se ele era o mestre das histórias de Basilisco. Felique olhou para o personagem principal com caridade. Enquanto olhava, o homem de chapéu preto, ele perguntou se o personagem principal... O personagem falou com rudeza para ele. Ao se encontrarem pela primeira vez, ele ficou em silêncio de repente. Felique observou Blake mais de perto. Seus olhos estreitaram com medo. O homem de chapéu preto, quem olhava para o personagem principal, sentiu grande medo dele enquanto ele, por sua vez, apunhalava Felique. O homem de chapéu, horrorizado, perguntou a si mesmo o que era aquilo e acrescentou que a pressão era tão forte que parecia estar apertando o coração em seus pensamentos. Ele gritou. Se o personagem principal decidir matá-los, então estarão certamente em apuros. O homem com o chapéu começou a tropeçar nas palavras, suor escorrendo pelo rosto, os olhos fechados. Ele anotou que o nome dele era Felique
embora e perguntou para que propósito. O personagem principal e Isabela chegaram até eles. Blake olhou secamente para Felique. Ele observou. Ele gostaria de fazer a mesma pergunta. Blake olhou atentamente para Obeyan. Enquanto olhava com medo, o personagem principal notou, virando-se para o mestre Félix, e perguntou qual era o propósito desse círculo. Os guardas alarmaram-se, ficaram aterrorizados. O líder deles observou como Blake ousou fazer isso. A segunda resposta. Blake comunicou-se com o mestre deles, como um inferior. O guarda ficou atônito com a aproximação. Ele não sabia como reagir, mas ele estava aterrorizado. Chamou o mestre. Félix inclinou a cabeça e ajoelhou-se diante de Blake. Ele observou que precisam libertar as pessoas dos demagogos. O olhar de Felique estava aterrorizado e devastado. Um dos guardas notou o chamado ao mestre. Como ele poderia ajoelhar-se diante do personagem principal? Quem era chamado de garoto, Blake ficou furioso. A senhora Felique tirou o chapéu e inclinou-se ainda mais. O homem com o chapéu na mão olhou para o chão, com os olhos fechados. Ele observou que são eles que podem destruir uma cidade inteira com um simples gesto da mão. E acrescentou que são as criaturas mais fortes. A força ultrapassa a imaginação humana. Felique, constrangido, fechou os olhos. O personagem principal observou que, afinal, Felique conhece tudo perfeitamente. Blake estava muito infeliz e irritado. Ele atravessou o homem com o olhar e ele acrescentou grosseiramente que sabia tudo muito bem. Uma aura de gelo começou a se espalhar. O personagem principal e o ar começou a se desintegrar em fortes rajadas. O personagem principal observou que tudo era o mesmo. Eles só buscavam aumentar o poder. Eles não eram os guardas? Começaram a gritar de dor enquanto seus corpos eram envolvidos em gelo. Com incrível velocidade de olho, eles gritaram que a terra estava congelada. Sentiu. Ele ergueu a cabeça bruscamente e olhou para seus subordinados. Eles gritavam desesperadamente. O homem segurando o chapéu gritou para que ninguém pudesse se mover e acrescentou que senão seus membros se transformariam em pedaços de carne. O mágico, com o chapéu, colocou as mãos no chão, com movimentos aguçados. Ele observou que pergunta ao personagem principal. Ele abaixou a cabeça cada vez mais, enquanto Blake o olhava, e ele continuou. Nota que ele está pronto para fazer o que o personagem principal disser. O personagem diz a ele, e acrescentou que ele pede em troca. Pelo menos o círculo será igual 100 pessoas. Depois do que aconteceu, Blake sorriu debochado. O personagem principal observou. Então deixe Felique dar-lhe a vida em troca. Felique não soube como responder às palavras. Ele estava aterrorizado, com os olhos estreitados. O protagonista olhou para baixo para o adversário. Enquanto estava de joelhos, o homem de chapéu respondeu. Ele estava pronto para isso, só se o personagem principal permitiu que o círculo continuasse a existir. E acrescentou que o faria com alegria. O personagem principal olhou para Felique com um de seus sorrisos aterrorizantes. Na palma de sua mão, concentrou magia de fogo, que se enrolou na mão de Blake. Os capangas dos guardas estavam aterrorizados, mas eles também possuíam partes de seus corpos. Refletidos no gelo, gritaram que o mestre Felique não deve fazer isso. O homem de chapéu tremia em silêncio. Ao mesmo tempo, joguei-me para o personagem principal. A mão de Blake se aproximou cada vez mais de Felique. Felique estava pronto para absorver todo o golpe. Ele tremeu, mas persistiu. O personagem principal observou atentamente o mártir. O protagonista, a magia de gelo começou a se desenvolver e colapsar gradualmente. Ele observou que o mestre deles não era tão ruim. Os guardas não entenderam o que estava acontecendo. Eles gritavam com os eventos
Eles não sabiam se gritavam ou não. Felique ficou chocada. Ele olhou diretamente para seus amigos e conhecidos. Quem finalmente foi libertado pelo gelo? Ele notou que o gelo derreteu. Os guardas gritaram de alegria ao verem que estavam vivos. Félix ficou atordoado e sem saber o que dizer. Ele simplesmente olhou para o personagem principal com a boca aberta. Blake observou que o mestre Feliciano deveria escrever agora mesmo. Leve tudo o que foi tirado do personagem principal. De seu círculo de traumas, um homem com um chapéu nas mãos olhou atentamente para o personagem principal, até que ele desviou o olhar. Felique percebeu que concordou com a condição e faria tudo o mais rápido possível. O personagem principal percebeu que há algo mais. Blake sorriu debochadamente e olhou para Felique. O homem de chapéu o olhou horrorizado, suor deslizando pela bochecha. Um caminho surgiu à frente deles em um caminho rochoso e escadas penduradas. O personagem principal, Blake, lembrou de deixar Felique, diga a ele tudo sobre o local do médium e pequenos círculos próximos, e acrescentou ameaçadoramente que ele deveria contar sobre todos. E, sem exceção, Banyan ficou debaixo da porta em ruínas. A água se aproximou de Banyan pelas costas e chamou-o, enquanto o outro se voltava para as palavras dele. Honor observou que o mestre Banyan poderia pegar um resfriado ao ar livre. O mestre olhou em silêncio para o vazio. Banyan notou que Frei. Ela o lembrou e continuou falando, questionando. Frei conseguiu alcançar com segurança as caudas do basilisco. Enquanto o mestre conversava com o homem de uniforme, o personagem principal se aproximou silenciosamente e lentamente. Atrás deles, Honra. Rindo, notou que ele perguntou ao mestre Banyan: "Não se preocupe tanto com Blake." E acrescentou que um dia encontraria outro destino, um melhor, com uma expressão maliciosa no rosto. O personagem principal se aproximou deles pela retaguarda. Enquanto se viravam com medo, Blake observou que ele estava realmente aconselhando os dois sobre relacionamentos amorosos. Banyan e Honor se afastaram da frase. Ele os olhou confuso. Um homem de uniforme gritou o nome do personagem principal e pediu que Blake não os tivesse deixado. O personagem principal observou. Ele não poderia fazer isso sem lhes dizer nada. Primeiro, Banyan colocou as mãos no coração e olhou para Frei, enquanto Honor se horrorizava. Mestre Baiane perguntou: onde o personagem principal esteve todo esse tempo? Blake observou com interesse que, em princípio, ele poderia chamar essa caminhada de uma interessante. O homem de uniforme ficou atônito e perguntou novamente. Enquanto caminhavam, a companhia de 5 pessoas estava sentado em uma mesa retangular. Fine e Honor olharam em silêncio para algum lugar. O mestre Banyan chamou Freya e observou que eles disseram ter notícias importantes e perguntou sobre o negócio. Isabela olhou para o personagem principal. Quem não sabia o que dizer, Blake olhou sério para sua empresa. Ele observou que iria eliminar, apagar todos os semideuses da face da terra. Todos na reunião ficaram atônitos com as palavras de Blake, seus olhos estreitaram. Damian ficou sem saber o que dizer, mas Fine, surpreso, esclareceu por que tudo era tão repentino. O personagem principal observou pelo bem deste empreendimento. Ele precisaria de força. O personagem principal olhou para todos os presentes, enquanto direcionavam seus olhares surpresos para ele. Blake observou que, no entanto, não parece que ele mesmo pode confiar nos círculos. Nesse estado em que se encontram, especialmente considerando como estão agora, e acrescentou que, no momento, eles não só não unem forças, como também se opõem, mas eles também estão em vice-versa. Eles retêm todas as suas forças, e pensar em como se absorverem mutuamente. O lado de Banyan
e a decepção. Lembrou que não tinham outra opção. O personagem principal olhou para Banyan com seriedade. Ele observou que gostaria de ter o Trowman. Fazer o círculo ser um centro de atração? O mestre Banyan ficou atônito com o que ouviu. As pupilas dela se estreitaram, e Blake continuou dizendo que, para que ele pudesse cumprir o papel de líder, não apenas de pequenos e médios, ele também acrescentou que ele precisava assumir um papel de três liderança círculos mais fortes. Depois das palavras da garota, o personagem bateu com força a palma na mesa. Assustando todos, Banyan apenas observou. Tremendo, se tudo isso fosse possível. Todos quereriam isso. Blake interrompeu as palavras da garota. E, com um grito, notou que só queria ouvir. Ele parou, o personagem principal levantou-se da cadeira e olhou para todos atentamente. A mão dele descansava na mesa. Ele anotou, continuando a perguntar se todos estavam prontos para dar esse passo ou não. Blake pegou sua bolsa e a puxou para si. Isso seria seguido por uma dor incrível, comparável apenas a cortar ossos, e acrescentou que veriam. Frey ergueu a bolsa acima do peito. Ele segurou firme. Blake observou que seria difícil para eles, a tal ponto que eles começariam a sentir falta da corrente. Tristes, tensos, Frey virou a bolsa com os objetos recentemente roubados. Começou a sair dele e a honra ficou mais surpresa. O personagem principal observou que, se dissessem isso, eles estariam prontos para lidar com tudo isso. Ele pausou por um instante. Na mesa, relíquias emitiam luz brilhante. Isso estava próximo ao divino. O personagem principal estava calmo. Frey destacou que faria tudo para que ele e os outros alcançassem o topo da montanha. Subam ao topo da montanha. Ono começou a erguer os braços, chocado. Fian gritou, os olhos estreitos. Fian anotou. Isso não eram as mesmas relíquias que lhes foram tiradas antes. Isabela olhou para todos na sala de reunião. Com um sorriso, Honor gritou, realmente, e acrescentou que partiram ontem, pois ele hesitou. Isabela calmamente começou a responder a todas as perguntas possíveis, enquanto os outros a olhavam surpresos. E com interesse, ela percebeu que o personagem principal já era o havia dono de todos os outros, subjugado, os seis incluindo mais de maior próximos, pequenos e médios que era círculos, do meio. E acrescentou: eles prometeram unir-se ao círculo de 3 e se submetem a ele. Houve um minuto de silêncio na sala. Todos se olharam. Honor notou que não conseguia acreditar. Tudo bem. Worley questionou se realmente haviam feito tal trabalho. Em apenas um dia, miserável, Damian olhe diretamente nos olhos do personagem principal. Enquanto olhava para ela com um sorriso, a garota perguntou: ele realmente estava lhes dando relíquias para que aceitassem sua posição. Frey, lamentavelmente, notou que faria isso a eles, e acrescentou que essas relíquias originalmente lhes pertenciam. Mestre Ben sentiu-se muito desconfortável. Ela olhou atentamente para o personagem principal. Frey observou que era apenas uma pequena recompensa. Por tratá-los bem, o personagem principal sorriu, suavemente. As bochechas da garota ficaram vermelhas. Ela sabia o que dizer. Frey observou que ainda levaria tempo para eles. Tempo ótimo para tomar uma decisão. O personagem principal começou a se afastar de todos. Seus amigos. Ele queria sair, mas Banyan começou a se levantar da cadeira. Frey observou que esperaria exatamente um dia. Para as respostas, a garota levantou-se da cadeira. Sua disposição era séria, ela gritou. Não. Damian colocou as mãos na mesa. Ela notou que precisava de tempo. Solta a cabeça. E pediu que respondessem apenas uma pergunta. Banyan se sentiu muito desconfortável. E suor escorreu pelo rosto dela. Ela perguntou se isso seria realmente possível.
e acrescentou que era o Círculo Truman. Isso se tornou o centro de atração para todos os círculos. O olhar do protagonista era seriamente incomum. Free observou que ele jura e acrescentou que ele certamente colocará tudo o que tem em jogo. E observou que ele certamente fará tudo acontecer. Este pequeno grupo, composto por 5 pessoas, estava na enquanto todos os outros moradores deste lugar olhou para eles com interesse. Banyan começou a falar, respeitados membros do Círculo Tromiano, e acrescentou que eles tinham uma mensagem importante para todos. Muitos olharam com interesse e 2 dos rapazes chamaram por tédio. Alguém observou que ele estava se perguntando que tipo de mensagem era essa. E o segundo respondeu: decidiram entregá-lo. Cedo pela manhã, um dos presentes na multidão começaram a ver o espetáculo com desaprovação, enquanto o outro respondia à pergunta com cautela. O homem perguntou por que eles não se desintegram, e outro o reprovou. Observou que deve ter mais cuidado com as palavras, e acrescentou que, senão, ele poderia facilmente se meter em encrenca. Banyan olhou sério para todos os seus assuntos. A garota estendeu a mão para o personagem principal. Ela começou a apresentá-lo enquanto olhava para todos, com uma expressão séria no rosto. Banyan observou que estava apresentando a todos o novo Londer do Círculo, ou, para ser mais preciso, agora ele se tornava o subchefe do Círculo. As pessoas no chão começaram a duvidar das palavras de Banyan. Alguém perguntou a frase ao Londer, ficou de pé, imóvel e atento, e olhou calmamente para a indignação das pessoas. Quem estava abaixo notou alguém da multidão. Que este homem não era aquele que não veio com eles na excursão. No dia anterior, outro homem na multidão observou, indagando se seu nome era Blaine, o bastardo. Alguém da multidão gritou que era Frey Blake, outra pessoa pegou e gritou que era ele mesmo. Todos os 5 no ponte, incluindo o personagem principal e o bully. Olhe para baixo com cuidado. Frey observou que seu nome era Frey Blake e acrescentou que ele se tornaria o Londer deste círculo, e comentar que ele pensou que haveria muitos. Quem não gostaria disso, de repente? Um garoto aceitou essa posição. Então, de repente, Fine observou tudo isso em silêncio. Em seus pensamentos, ele percebeu que Blake estava certo. Porque, se contar para todos que um rapaz tão jovem seja nomeado lavador, então o descontentamento dos membros do círculo saberá limites. O cara olhou para trás do personagem principal. Quem está conversando com alguns de seus atuais subordinados? Fine continuou a refletir. 30. Mesmo com Frey começando a dizer isso com confiança. Especialmente que não haveria problemas. Então, ele se perguntou como o personagem principal iria agir nessa situação. Blake observou que diria apenas uma coisa a todos. Seu olhar tornou-se muito sério e inabalável. O personagem principal observou eles não teriam o direito de fazer isso. Mestra Ben permaneceu em silêncio, sorrindo. Ela não ficou chocada, mas é provável que isso seja exatamente o que ela esperava. Fina e Honra ficaram boquiabertas com as palavras tão altas, e seus olhos estreitaram-se ao tamanho de uma moeda de peixe. O personagem principal continuou a falar calmamente, gesticulando ao mesmo tempo. Todos o fixaram em silêncio, Fino e Bunny. E gritaram em seus pensamentos o nome do personagem principal. Eles estavam chocados. Observou o personagem principal. Quão grande é a falta de membros fortes aqui. Que o lugar de Londer foi dado a um recém-chegado. Quem entrou neste círculo só ontem. E acrescentou os moradores deste lugar. Deve realmente pensar nisso. Os moradores que estavam no chão
e olharam para o protagonista novato. Estavam muito insatisfeitos com o que aconteceu. Um deles, encolhendo os dentes, perguntaram que tipo de criança tola havia chegado a eles. Outro anotou e surpreendeu-se, perguntando-se por que mestre Ben-Neian fez isso. O personagem principal colocou as mãos nos bolsos e começou a perguntar às pessoas na porta de madeira. Com um estrondo, ele pousou de pé. Enquanto todos os outros moradores se afastavam dele, Frei se aproximou. Enchendo o ar com poeira com seu salto, os moradores deste círculo circularam o personagem principal e o olhava atônito. Wilfrey examinou calmamente sua mão. Ele notou que gostaria de ver todas as pessoas insatisfeitas. Quem está aqui? E acrescentou que não resolverão toda a indignação. Dirigiu-se a eles com palavras como o sorriso de Blake. Ele tinha confiança em si mesmo nessa situação. Ele apontou para os brincos com o dedo. Ele observou que, se houver pelo menos alguém que consiga rasgar suas roupas, mesmo um pouco, então você não será apenas se libertar da posição de lavador. Naquele exato momento, e acrescentou que também dará a essa pessoa sua relíquia. Os brincos. Fita criada pessoalmente por Lucas. Finney ficou sem palavras para descrever a situação. Sudor escorria pela bochecha e ele estava confuso. Ele perguntou a si mesmo o nome do personagem principal. O que ele estava pensando aqui? Honor olhou desolado para Fiona. Então, ao personagem principal, ele observou que acredita que o personagem tem intenções pessoais. Fiona perguntou ao homem de uniforme. Os moradores do círculo entraram em uma discussão, argumento com o personagem principal. Ele começou a apontar algo para ele. Honor observou que a primeira coisa que Blake queria fazer era para testar pessoalmente as habilidades dos membros do círculo e acrescentou que, mesmo que fosse assim, será que é realmente necessário provocar tanto as pessoas? O homem de uniforme continuou a falar, mas foi interrompido de repente por Banian. Quem se aproximou, Fian ficou surpreso. A garota percebeu que, para ela, parece que o personagem principal vai assumir sozinho toda a insatisfação no círculo. O personagem principal, sorrindo, começou a atrair pessoas com a palma da mão. A garota continuou a falar. A moldura deve se preocupar com os que... Quem faria essa escolha? Blake sorriu e perguntou quem seria o primeiro a enfrentá-lo. O céu brilhou de um azul intenso, e nuvens fofas flutuavam suavemente sobre ela. Ao lado do personagem principal estava um homem, quem já havia assumido uma postura de luta. O personagem principal manteve calmamente as mãos no bolso. Ele se apresentou como Pilgon Terva. Frey indicou calmamente que o mago começasse o ataque. O cara olhou para o personagem principal com incredulidade. O cara ficou surpreso. O personagem principal, com a próxima pergunta, aquela frase pareceu ter perdido um pouco de sua honra. Direcionado para a batalha. Ele perguntou se Frey tinha confiança em sua posição. O personagem principal confirmou que era o caso e perguntou se havia algo errado. Os olhos do cara, que saiu para lutar, ele estava muito irritado, com os olhos estreitados. Seus dentes estavam apertados, de palavras desagradáveis aos seus ouvidos. Frey disse para ele não se preocupar, se ele de repente se revelasse melhor do que imaginava, e acrescentou que se fosse esse o caso, ele conseguiria pegá-lo. O cara jogou as mãos para trás. Chamas começaram a brotar de suas palmas, que gradualmente ganhou mais e mais impulso. Aumentando, assim. Ele gritou que o personagem principal era arrogante demais. O cara estendeu as mãos. Direcionado, o ataque se dirige diretamente ao personagem principal, quem ficava calmo, com as mãos nos bolsos. O fogo se movia circularmente.
diretamente para Blake. As chamas vieram de várias direções. As pessoas que moram aqui assistiram com interesse. O que estava acontecendo devido à chama? O garoto era de tamanho impressionante. O cara gritou com todas as forças: Fireball! Endireitando os braços, o cara liberou uma poderosa carga em direção guerra ao personagem principal, que ele chamou de bola de fogo. A nuvem de aura estava envolta em luz brilhante. O fluxo de brilhante, ou diante de Lucas, parado e imóvel. Horrorizado, o homem observou que o personagem principal fez isso sem lançar um feitiço. O estranho observou que era pelo menos de 6 estrelas. Com horror, o cara ficou impressionado com o nível de Lucas, dizendo que tinham mais ou menos a mesma idade. Enquanto pensava, ele relatou que o tamanho da bola e a força do fogo era idêntica à dele, sem entender como conseguiu torná-lo tão idêntico. Colocando as mãos nos bolsos. Voltando-se para Peu Gunther, o personagem principal pensou que ele se especializava em magia de fogo. Sobressaltado, Peu confirmou que era assim. Observando, Lucas tentou descobrir suas forças. Depois disso, Peu falou sobre o poder destrutivo, com uma expressão séria no rosto. O protagonista declarou que era assim, notando que, comparado a outros tipos de magia, do mesmo nível, a magia tinha um poder destrutivo distinto. Levantando a mão, Lucas informou o nível de conclusão, dizendo que isso mostrava que ele tinha, de fato, continuou seu treinamento dia e noite. Abaixando a cabeça, Pele agradeceu a Lucas por suas palavras. Além disso, o personagem principal observou que ele muito esforço mantendo sua forma. Aproximando-se de Peu, Lucas disse que o poder destrutivo não se fortaleceria ao atingir uma forma esférica perfeita. Adicionando, ele deveria focar sua atenção em aumentar o poder. Surpreendeu. Peu tentou descobrir como promovê-la. Risando, o personagem principal convidou-o a não ter medo. Uma imagem de um homem surgiu em sua mente, cujo corpo estava envolto em chamas brilhantes. O personagem principal disse que há muito tempo ele era seu aluno. Corrigindo-se, Lucas disse que entre seus conhecidos havia um mágico que sofreu queimaduras graves pelo corpo. Olhando para o estranho, o personagem principal observou, todos pensaram que ele não conseguiria se recuperar. Um mago dizendo que, no final, ele conseguiu superar isso e se transformar em um mago de fogo muito autoritário ao redor de uma multidão de magos. Lucas falou de poder, risco, bem e mal. Ao ouvirem, os magos ficaram chocados. Continuando seu monólogo, o personagem principal relatou os aspectos negativos, que estavam ocultos atrás dos positivos. Vendo a tomada de volta, o protagonista, declarou isso foi resultado do fato de que experimentou pessoalmente a dualidade do fogo. De repente, o rosto de Pele se iluminou com um sorriso, colocando o dedo na testa. Luke observou que a imaginação é o mais importante, adicionando que verá quando ele traça claramente a essência da chama em sua mente. Abaixando-se em respeito, Peu agradeceu ao personagem principal por sua orientação. O rosto do rapaz ao lado dele estava atordoado. Aproximando-se do alegre Pele, ele se perguntou como o perdedor poderia voltar com um rosto tão radiante. Indicando com um dedo para si, Peu lhe disse que precisa tentar. Como resultado, ele descobrirá. Adicionando que Lucas não é apenas forte, mas também inteligente, observando o personagem principal, quem tinha o rosto coberto pelos raios do sol. Peu disse que em um golpe, ele conseguiu determinar com precisão o que precisava e dar conselhos práticos.
Falei sobre a sensação de que sua alma havia sido revelada. Ele disse que Londer Frey sabia o caminho certo. Tomando seu escudo e espada nas mãos, ele caminhou em direção a e tentou descobrir como poderia se gabar. Ao perceber sua fraqueza, ordenou que ele observasse atentamente, dizendo que daria um bom exemplo para ele. Aumentando o escudo, o homem se preparou para atacar. De repente, um enorme punho de terra se formou debaixo dos seus pés, o que o projetou para cima, mostrando um gesto de aprovação. O cara disse que Londer Frey sabia o caminho certo. Depois disso, Pio percebeu que pensava assim. Aos poucos, o sol começou a se pôr, chamando a atenção para os principais personagens, de pé na multidão, Baiane, e disse que, em apenas ele conseguiu conquistar totalmente o círculo, participantes com um sorriso no rosto. O homem observou que era assim. Lucas mostrou 3 dedos e disse: 3 meses apoiado na mesa. Ele declarou que durante esse período ele estava as habilidades dos membros do Círculo Troman a um novo patamar, incluindo os mestres Banião. Jaislan e Fion estão nesta lista. Olhando para os membros surpresos do Círculo Troman, ele anunciou que após 3 meses eles realizariam uma competição em honra do início de relações amigáveis, com círculos menores e médios mais próximas. Isabel, sorrindo, afirmou que não seria uma luta por uma relíquia, mas uma competição para se tornarem amigos deles. Lembrando que eles já estavam sob os líderes